Olá, tudo bem? Eu sou Estela, sou advogada e hoje vim aqui para conversar com vocês para a gente iniciar esse treinamento referente à Lei de Acesso à Informação. Um instrumento muito importante a ser aplicado dentro da rotina administrativa da administração pública. Antes da gente iniciar propriamente o assunto, queria dizer a todos vocês compartilhar um pouquinho da minha história, que tem até relação com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, da Lei 12.527. Eu tenho 20 anos já de formada como advogada e lá em 2011 eu iniciei a minha atuação dentro da administração pública. Eu atuei dentro da administração pública durante 7 anos da minha carreira e isso teve início lá em 2011. Exatamente o ano da promulgação da Lei de Acesso à Informação. Então, dentro do setor da administração pública, eu pude observar, dentro dos 7 anos de atuação, o quanto iniciou-se com a promulgação da lei e sua entrada em vigor, a mudança da cultura em relação à questão do acesso à informação e da cultura da transparência. Eu, lá em 2011, iniciei a minha carreira dentro da administração pública, chefiando o setor de licitação. E assim foram durante os 7 anos em que estive dentro da administração. Então, um setor tão crucial, em que saem ali grande parte dos contratos firmados pela administração pública, foi diretamente impactado por essa legislação. Então, ao longo da nossa conversa, ao longo do nosso treinamento, eu vou passar também para vocês bastante do que eu fui observando com o início da aplicação dessa lei e essa mudança de chave em relação à transparência dos atos praticados pela administração pública. Certo? Então vamos lá, vamos entrar nesse assunto tão importante e hoje tão já cotidiano em relação à sua aplicabilidade. A Lei de Acesso à Informação, então, antes da gente iniciar essa questão da Lei de Acesso à Informação, fiz aqui até no nosso quadro a questão da pirâmide de Kelsen, porque quem não é da área do direito talvez não esteja tão familiarizada com ela. O que acontece? Dentro do direito, existe uma questão de hierarquia das normas. E aí por isso que existe essa famosa pirâmide de Kelsen, que quem já fez a faculdade de Direito ou estudou já noções de Direito, esse é um dos primeiros aprendizados, se faz a triangulação para entender essa questão mesmo de hierarquia e aplicabilidade. Então o que acontece quando a gente fala sobre as normas legais e toda a questão do acesso à informação? A gente precisa lembrar e deixar bastante claro que no topo aqui da hierarquia fica a Constituição Federal. Em seguida, as leis. Depois aqui vem os decretos. Aqui tem outras normas, tá? Mas eu estou tratando especificamente aqui com os senhores referente ao nosso assunto em questão. Então, no nosso assunto em questão, a gente vai fazer a abordagem constitucional até para entender a origem da Lei 12.527 e vamos falar também do decreto estadual, do 58.052, certo? E aí, por isso que eu estou fazendo aqui a triangulação para a gente entender que, sendo a Constituição a lei maior, a lei não pode ir contrariar uma base constitucional. Por consequência, o decreto ele vem para regulamentar uma lei. Esse decreto veio para fazer a regulamentação da Lei 12.527. Por consequência, ele não pode afrontá-la. E tanto o decreto quanto a lei não podem afrontar a Constituição Federal. Ok? Então essa triangulação e essa visão hierárquica das normas legais é bem importante para a gente seguir toda a linha de raciocínio que a gente vai ter ao longo do nosso treinamento. Combinado então? Então vamos lá para a gente entender a origem constitucional. A gente tem aqui a questão das previsões constitucionais. Então vejam bem
o quanto também o nosso legislador, ele acaba cometendo hiatos. A gente tem lá a Constituição Federal de 88, que trouxe em seu artigo 5º, inciso 33, a necessidade aqui de que todos os órgãos públicos fornecessem as informações ao particular, ao cidadão. Não diferente veio o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2, e aí falou que também a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, com acesso dos usuários a registros administrativos e informações. Vem lá especificamente o artigo 216, parágrafo 2º, e aí fala o quê? Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental. Então percebam que a Lei 12.527, ela se originou do quê? Dessas previsões constitucionais, do artigo 5º, do artigo 37 e do artigo 216. Dali, né, se originou a publicação, né, a criação da Lei 12.527, certo? Por uma previsão da norma quanto a uma regulamentação do acesso à informação, da gestão de toda a documentação governamental, ok? Aqui eu sempre gosto de falar o seguinte: quando a gente vai buscar legislação, é bem importante que a gente busque através de fontes seguras. Por quê? Hoje em dia, quando a gente abre o Google, a gente tem um mundo inteiro, literalmente, em relação às informações. O acesso à informação é muito rápido, muito prático. Se eu quiser, eu nem digito. Eu falo um áudio, né, gravo ali um áudio, passo ali uma mensagem de voz para o Google e ele me responde. Então, essa acessibilidade é bastante rápida. Só que o que acontece muitas vezes? Nesse campo de buscas, os algoritmos todos, às vezes, buscam de forma aberta. E muitas vezes você pode buscar, né, acessar através de uma fonte que não seja tão confiável. E aí eu não estou nem falando em questões de confiáveis em relação à segurança tecnológica. Eu estou falando confiável em relação à sua informação, tá? Então é bem importante, toda vez que a gente for falar de legislação, a gente procurar. Se a gente está falando da Constituição Federal, se a gente está falando de uma lei federal, campo seguro para a gente buscar essa lei, saber que é a lei atualizada, né? Constituição com todas as suas emendas. Qual é a fonte segura? Planalto, tá? Então sempre buscar lá pelo site do Planalto. Então planalto.gov.br, ok? Essa é a fonte mais segura em que os senhores terão acesso a legislações, a Constituição Federal e a legislação federal devidamente atualizada. Quando a gente fala daí já, por exemplo, de um decreto estadual, no caso aqui do estado de São Paulo, onde que a gente deve buscar? Então eu quero lá ler o decreto 58.052 por completo. Qual é a fonte segura? O site da Assembleia Legislativa. No caso, o site aqui em São Paulo, no nosso estado de São Paulo, o site da Alesp, ok? Assim como acontece, então, por exemplo, se você trabalha numa prefeitura municipal, você está dentro do Poder Executivo. Se você trabalha numa Câmara, você está dentro do Poder Legislativo Municipal. Fonte segura para buscar a legislação municipal, diretamente no site do Poder Legislativo, tá? Da Câmara Municipal, ok? Então busquem sempre dentro dessas fontes. E aí sim, por isso que a gente vai trabalhar aqui, a importância de a gente manter um dever isso da administração, de manter todas essas informações devidamente atualizadas, certo? Em relação ao site da Alesp e em relação ao site do Planalto, posso garantir os senhores que sempre são fontes seguras e devidamente atualizadas em relação à sua legislação. Combinados em relação a isso? Então, guardem essa informação para que eu quero conhecer a Lei de Acesso à Informação, ler todos os seus artigos, é só se dirigir ao site do Planalto, tá? Então agora a gente vai começar a falar especificamente da Lei 12.527 de 2011,
que, como eu disse para os senhores lá no começo, é exatamente o ano em que eu comecei a atuar dentro da administração pública, certo? A quem, então, se aplica essa lei? A quem ela é aplicável? Ela se aplica à administração pública, seja ela direta ou indireta, tá? Quando eu falo da administração pública direta, eu estou falando dentro das três esferas: União, Estado, Distrito Federal e município, ok? E aí, dentro desses todos aqui, a gente vai falar do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, tá? Então, dentro da União, dos Estados e Distrito Federal e do município, eu vou estar falando dos três poderes aqui: Executivo, Legislativo e Judiciário. E também vou estar falando aqui do Ministério Público. A ele também se aplica, tá? Se aplica também a quem? Às Cortes de Contas, aos Tribunais de Contas. Então, os Tribunais de Contas, sim, aqueles que vêm e fazem toda a nossa auditoria enquanto ente da administração pública, eles também precisam obedecer essa legislação. A eles também compete seguir fielmente todos os trâmites previstos em relação a registro, acesso, cuidado e gestão da documentação governamental, ok? Aí existe também a administração pública chamada indireta, que são quem, né? Quem são esses entes? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, a essas instituições também que compõem ali a administração pública indireta, a elas também se aplica toda a normativa relacionada à Lei de Acesso à Informação, ok? E aí eu estou falando isso tanto em relação a 12.527, quanto aqui no nosso estado de São Paulo, em relação ao Decreto 58.052 de 2012, ok? Então, entendidos em relação à aplicabilidade. E aí, o que é importante a gente mencionar? Além da administração pública direta e indireta, que deve obedecer todas as regulamentações relacionadas à transparência, à gestão governamental de seus documentos e informações, existem também entidades sem fins lucrativos que recebem verbas da administração pública, seja direta ou seja indireta. E como elas ficam então? Vamos imaginar que todo município tem a sua APAE, a Associação de Pais e Mestres dos Alunos Especiais, então das pessoas portadoras de deficiência física, certo? As APAEs são entidades sem fins lucrativos, só que elas têm ali repasses do município, do estado, da União, elas têm verbas, elas recebem verbas. E como ficam então? Elas não pertencem à administração pública, mas elas recebem verbas dos órgãos públicos. Elas têm esse dever de fazer a prestação de contas e seguir toda a gestão documental relacionada à Lei 12.527 e, no caso do Estado de São Paulo, ao Decreto 58.052? Sim, mas sim em que? Na parte referente aos repasses e recursos recebidos, ok? Então, a essas entidades sem fins lucrativos, cabe a aplicação serem fiéis e obedientes à Lei de Acesso à Informação naquilo que é pertinente ao que foi recebido, tá? Então, se foi firmado um contrato de gestão, um contrato de convênio, tá? Verbas mesmo de repasse, tudo isso vai precisar obedecer à transparência trazida pela Lei de Acesso à Informação. A prestação de contas ela é necessária, a publicidade também, então ela vai ali, pelo menos em relação a isso, ela tem a obrigação. Ah, Estela, mas aí eu vejo aí que muitas entidades, associações mesmo da minha cidade, que recebem aí o repasse, eu entro lá no site deles e eles não indicam apenas lá as informações, eles fazem uma prestação de contas aberta. Lá fica aberto para a gente saber
quanto que entrou, então quanto que teve de arrecadação de voluntariado, de doação, eles deixam tudo isso aberto, independentemente se é verba advinda do poder público ou não. Ok, tá? Mas não é uma obrigação. Obrigação eles têm, conforme a legislação federal, de segui-la em relação àquilo que eles recebem de recurso advindo da administração pública, ok? Quanto às demais informações, aí vai depender da regulamentação, dos estatutos mesmo dessas entidades. Mas é importante a gente lembrar que, além da administração pública, seja ela na forma direta ou na forma indireta, as entidades sem fins lucrativos também devem obediência a essa legislação naquilo que for pertinente aos recursos recebidos, vindos da administração pública, ok? Finalidade, então, da LAI. Muitas vezes, tá, gente? Vocês vão ver, os senhores vão ver também. Vou até deixar maior aqui, para deixar bem claro. Quando vocês forem, muitas vezes, vocês vão querer procurar através aí também do Google, ou vão, né, fazer algum tipo de pesquisa. Vocês vão também encontrar isso aqui, né, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, muitas vezes, vocês vão se deparar com essa nomenclatura falando LAI, tá? Então, quando estiver falando LAI, vai estar falando da Lei de Acesso à Informação. Qual que é a finalidade da Lei de Acesso à Informação? Então, é ela garantir o quê? Toda a parte procedimental e trazer essa orientação à administração pública quanto à forma que essas informações e a gestão dos documentos devem acontecer. Ok? E aí ela tem diretrizes. E essas diretrizes norteiam todo o viés do acesso à informação. Então a gente precisa entender e ter muito claras essas diretrizes para que a gente possa ter uma compreensão da aplicabilidade dessa legislação, certo? Entre as diretrizes, as diretrizes previstas pela Lei 12.527 são: publicidade, ela é regra. O sigilo é a exceção. Existem sim, isso a gente vai ver mais para frente, existem situações em que o sigilo ele é necessário, mas aí é uma exceção, que vai depender de justificativa, de procedimentos e tudo mais. Mas a regra referente aos atos praticados pela administração pública é que seja dada a devida publicidade. Então, regra, publicidade, sigilo é uma exceção. Outra questão aqui, né? Divulgação, então, de todas aquelas informações de interesse público, independentemente de solicitação. Então, não precisa que um munícipe, não precisa que um cidadão vá até a prefeitura, ou vá até a Câmara Municipal, ou vá até uma autarquia que tenha dentro da sua cidade, ou uma sociedade de economia mista, ou uma empresa pública, e vá lá e bata, né, lá na porta e fale: olha, eu gostaria de saber, né, como que está se dando a execução orçamentária de vocês. Não precisa solicitar, isso independe de solicitação, porque isso essencialmente é uma informação de interesse público. Execução orçamentária, saber como está fluindo o orçamento, como ele está sendo aplicado, para quem foi feito um repasse, por exemplo, né? Como que foi gasto, a quem foi pago, tudo isso essencialmente é uma informação de interesse público. E sendo essencialmente uma informação de interesse público, ela precisa entrar nos portais da transparência, certo? Então hoje, o que a gente verifica em relação à parte desse acesso à informação? A gente tem dentro dos próprios sites a famosa lupinha, né? Aquele desenho da lupa, portal da transparência. Então, muitos sites das instituições públicas, eles, além de colocarem e alimentarem todas as informações ali dentro do seu layout, a gente precisa conseguir localizar, e essa é uma exigência, que a gente consiga localizar ali qualquer cidadão que entre, que ele verifique ali, portal da transparência. O portal da transparência nada mais é do que um fiel cumprimento sobre a Lei de Acesso à Informação, certo? Um fiel cumprimento à prestação das informações em todas as suas nuances,
tudo aquilo que se refere ao interesse público precisa estar alimentado dentro do portal da transparência, tá? Independentemente de solicitação. Então hoje, quando a gente entra num site do órgão público, eu entrei no site da Câmara Municipal, eu entrei no site da Prefeitura Municipal, é importante que além de ter todas as informações ali, né, diretamente na primeira página, numa barra de rolagem, que exista ali um ícone dentro daquela página específico para o portal da transparência, de forma ao quê? A centralizar todas as informações pertinentes ao interesse público, relacionados à execução orçamentária, relacionados a quê? A pessoal, as pessoas que trabalham dentro da administração pública, tudo que for relacionado às contratações. Então, os atos administrativos precisam ser alimentados ali através do canal do portal da transparência, independentemente de solicitação. Essa é uma diretriz trazida pela Lei 12.527. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Então, hoje, cada vez mais não tem como a gente falar de uma outra realidade se não for através dos meios da tecnologia da informação. Não se fala mais nisso. Não existe uma outra realidade senão essa, em especial de 2020 para cá. A pandemia, ela trouxe ainda mais uma necessidade das comunicações através da tecnologia da informação serem otimizadas, serem eficazes. Então, de repente, a gente tinha ali, às vezes, antes, uma prefeitura ou uma câmara municipal que não tinha lá dentro do seu site informações tão corriqueiras, como, por exemplo, abertura de processos administrativos, não tinha muitas vezes os seus processos transformados em formato eletrônico, não transmitia, às vezes, ou não deixava ali disponível numa Câmara Municipal as sessões legislativas. Hoje, em especial depois da pandemia, né, nesse mundo pós-pandêmico, não tem mais como a gente separar a informação da tecnologia. Tá? Então é necessário que sempre sejam usados mecanismos através da tecnologia para que essa informação seja cada vez mais clara e eficiente. E também o quê? Que aconteça ali quase que num tempo real, para dar realmente a devida transparência e aumentar cada vez mais o controle social. Que é o quê? São duas diretrizes. Então, qual é uma diretriz aqui também da Lei de Acesso à Informação? Fomentar, né? Então alimentar o desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública. Então aqui eu vou abrir um parênteses para contar então dentro da minha trajetória na administração pública. Lá em 2011, quando entrei na administração pública, ano em que essa lei foi promulgada e entrou em vigor, dentro de um setor de licitação, por exemplo, que é lá, né, o coração muitas vezes da prefeitura em relação a todas as suas contratações, ainda tinha, no município em que eu fui trabalhar, ainda tinha esse ranço em relação a essa cultura da transparência. Então, por exemplo, os editais não eram disponibilizados dentro do site. O que se começou a fazer, e aí depois, em especial, da promulgação da lei, o que começou a fazer o quê? Punha lá o aviso de licitação, igual sai lá nos diários oficiais, nos jornais de grande circulação, mas não se disponibilizava o edital. Por quê? Ah não, daí o edital fica todo mundo pegando, baixando, vem a empresa sei lá de onde. Existia esse ranço, sabe, de fazer essa disponibilização do edital dentro do próprio site. Por quê? Porque não era uma cultura. Hoje, quando a gente entra, né, em 2022, ou seja, 11 anos depois, quando a gente vai e olha para isso, a gente fala, como assim, né? Como que não tinha um edital de uma licitação publicado dentro do site da prefeitura? Isso não acontecia antes. Hoje, isso é corriqueiro. Edital está dentro, né, num setor, a licitação já sabe que ela vai colocar lá o edital, ela vai colocar a ata da sessão pública, ela vai colocar o contrato em sua íntegra. Isso é exigência. Mas da onde que veio tudo isso? Da Lei de Acesso à Informação. E mesmo assim digo, nesse acompanhamento que eu tive da entrada em vigor dessa legislação e ao longo dos anos,
Foi um processo lento essa mudança de cultura. Então, muitas vezes, o que acontecia? A administração pública resistia até onde podia quanto à aplicação efetiva dessa lei. Então, vou dar um exemplo. Colocava ali o edital, mas não colocava o contrato na íntegra. Ah, mas aí quando que começava a fazer isso? Quando vinha um aperto da auditoria do Tribunal de Contas, quando isso vinha em forma de advertência, ou como quando já aconteceu também, isso foi lá em 2016, o Ministério Público Federal teve aí uma movimentação mesmo nacional em relação a quê? A verificar os municípios que não estavam considerando já, né? Daí já tinham 5 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação. Então o que eles fizeram? Mapearam os municípios que não estavam sendo fiéis ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação. No município em que eu trabalhava, ele entrou aí nessa ação civil pública como réu, tá? Um dos tantos que estavam. E aí, qual que entre tantas outras, dentro do setor que eu trabalhava, qual foi o apontamento? Que os contratos não estavam na íntegra dentro do portal da transparência. Que o cidadão ele só conseguia saber quem havia sido a empresa contratada e o valor do contrato, mas não tinha todo o contrato ali. E aí a gente teve um prazo e um trabalhão danado para pegar contratos de 2016, daquele mandato todo, então de 2013 até 2016, para escanear todos os contratos. Imagina, gente, eram milhares de contratos, sem exagero. Então, em cada ano a gente tinha ali uma leva de 400 contratos firmados. Então aí faz as contas para a gente ver que a gente passou do milhar mesmo em escaneamento para conseguir cumprir essa determinação da ação civil pública. Mas por que eu estou falando isso? Porque precisou vir uma ação civil pública e colocar ali como uma imposição, sob pena, né, do agente político ali responder sobre isso, para que aquilo se aplicasse. Então essa cultura da transparência, afirma os senhores, ela demorou para pegar e foi muitas vezes ali aos trancos e barrancos, através de ações civis públicas, através de advertências dos órgãos de controle externo. E também depois com a vinda do controle interno, que aí também insiste muito nessa aplicação da Lei de Acesso à Informação. Mas aí, quando eu já falo de controle interno, eu já estou falando de mais novo ainda. Então percebe que é toda uma mudança de cultura. E cultura a gente não muda do dia para a noite, tá? Desenvolver também o controle social. Então, quanto mais transparente é a minha administração pública, maior vai ser o controle social. Mais os cidadãos terão acesso às informações, melhor eles vão entender sobre os procedimentos e, consequentemente, eles vão poder exercer o devido controle social. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o que acontece? Existe também, por parte do cidadão, um ranço em relação à administração pública. Quantas vezes, enquanto ocupante de cargos dentro da administração pública, nós não somos taxados, né? Como que não trabalha, como que só vai lá, né, e coloca o paletó na cadeira, como que ganha fazendo pouco, como que de repente adere a uma corrupção. Então, muitas vezes o que acontece? Existem pré-julgamentos com base até em situações que já aconteceram, mas que não podem ser vistas de forma generalizada. Então a gente precisa pensar que quanto mais transparente é a nossa administração, é melhor para nós mesmos. Porque isso mostra aos cidadãos, mostra aos munícipes o quê? Olha, está tudo aqui para quem quiser ver. Tá? E aí esse aumento do controle social com consciência de fala é a melhor relação que pode se estabelecer entre a sociedade e o poder público. Tá? Imaginando toda essa circulação mesmo de efetividade em relação à transparência. Então, é também uma diretriz da LAI, da Lei de Acesso à Informação, o desenvolvimento do controle social da administração pública. Então, nesse ponto, de 2011 para cá, nós já avançamos muito. Como eu disse, hoje
Você não entra num site de uma prefeitura, de uma câmara municipal e não localiza um portal da transparência e não localiza lá todas as movimentações orçamentárias, as nomeações feitas, todos aqueles atos administrativos. É muito comum já a gente entrar nos sites da administração pública e conseguir ter acesso ao quê? De forma eletrônica aos processos administrativos. Conseguir enxergar tudo aquilo lá. Então, essa é a tendência e é um caminho sem volta por uma mudança de cultura que foi implementada. Tá bom? Agora eu vou trabalhar um pouquinho aqui. A lei ela é bastante pedagógica em relação aos conceitos. É importante a gente conseguir diagnosticá-los e entendê-los, ainda que sejam nomenclaturas bastante usuais. Então vamos lá, quando a gente fala em informação, informação refere-se a qualquer tipo de dado, seja ele processado ou não, tá? Então tudo aquilo que se refere ao quê? Que pode ser utilizado para produção e transmissão de conhecimento. Isso é informação, tá? Então a informação não necessariamente ela vai ser algo ali que derivou de uma ata, certo? Então, por exemplo, a gente está agora aqui fazendo um treinamento. Tem tantas horas o treinamento, ele aconteceu através, do formato online. Tudo isso é registro de um ato administrativo. Os senhores estão, nesse momento, dispensando de um tempo de trabalho para fazer esse treinamento. Isso é informação, tá? Então, precisou constar lá, dentro do departamento de vocês, que naquele dia, dentro daquele horário, os senhores estavam disponíveis para o treinamento. Precisou constar lá no site da transparência a contratação desse treinamento, o valor pelo qual ele foi contratado. Tudo isso é informação. Percebe? Então, pode ser processado ou não, pode ser em qualquer tipo de formato. Seja como eu falei, os senhores estão nesse momento assistindo um treinamento. Como que foram dispensados em relação ao exercício da atividade rotineira, daquilo que é precípio dentro da função. Então foi feita uma escala, hoje esses servidores foram escalados para participar desse treinamento, foi o setor inteiro, como que isso se deu? Isso é uma informação. Documento é o quê? Tudo que é aquilo que registra a minha informação. Então, aí, uma vez registrado, então, se foi lá, se constou que esses servidores estão em treinamento do horário tal, isso virou um documento. Seja lá num livro, num processinho, isso vai para o RH, não vai para o RH, como que isso funciona? Isso gera um documento, tá? Em relação às informações, a gente tem as informações, como eu falei, a regra é que as informações sejam públicas. Tudo aquilo que deriva de um interesse público vai ser classificado como uma informação pública. Porém, existem informações caracterizadas como sigilosas. Sigilosa é aquela informação que, por conta da sua natureza, tá, ela fica submetida temporariamente a uma restrição do acesso à informação, certo? Então, é importante a gente lembrar também que esse sigilo ele é temporário, ele não é eterno. Depois nós veremos os prazos, tá? Então, informação sigilosa é toda aquela, considerando de uma forma geral, que pela sua natureza foi considerado que a sua exposição poderia colocar ali em risco tanto a segurança da sociedade quanto do próprio Estado. Tá? Em normas, em condições gerais, analisando essa questão da sua informação sigilosa. Informação pessoal é toda aquela que diz respeito à pessoa natural, à minha intimidade, à minha honra, à minha vida privada. Essa é a informação pessoal. E sendo ela uma informação pessoal, ela também não entra numa informação de interesse público. Se eu, Estela, quero divulgar, quero compartilhar nas redes sociais ou por qualquer outro meio, quero pôr no outdoor da cidade algo que seja da minha vida particular, é um direito que eu tenho, tá? Livre
né, para daí dar a devida publicidade daquilo que eu entendo que eu posso compartilhar. Agora, não é uma obrigação. Tá? Assim como não vai ser o poder público, tudo aquilo que se refere a uma informação caracterizada como pessoal, ele não tem disponibilidade sobre ela. Tá? Exceto, claro, a gente vai ver depois, em casos que demandem aí de pedidos judiciais ou afronta a direitos humanos. Tá bom? Então, informação pessoal é tudo que diz respeito à nossa vida privada. Tá? Diz respeito à nossa intimidade, à nossa honra, né? Tudo aquilo que diz respeito a nós, enquanto pessoa mesmo, pessoa física. Tratamento da informação é o quê? Tudo aquilo, como que a gente vai processar, como que a gente vai cuidar dessa informação, né? Então, por exemplo, se a gente tem um processo eletrônico, né, a prefeitura ou a Câmara Municipal já estabeleceu que todos os seus processos administrativos agora, eles vão tramitar dentro de um procedimento eletrônico. Como que isso é feito? Onde que isso é armazenado? Como que se dá todo o protocolo dessa informação? Existe um sistema de nuvem? Qual é o critério de segurança? Existem chaves para armazenamento? Como que eu vou impedir ali que de repente tenha ali um risco de vir alguém hackear e capturar ou manipular aquelas informações? Tudo isso se refere ao tratamento da informação, tá? Como eu armazeno, como eu arquivo, como eu vou avaliar e fazer esse controle da informação, considerando que de repente exatamente tem informações que têm nível de sigilo, tem informações que têm caráter pessoal, certo? Então, isso se dá através do tratamento da informação. A disponibilidade refere-se a quê? A ser disponível. Então, como que eu vou dar acessibilidade em relação à lei de acesso à informação? Através dos meios da tecnologia. Então, em especial, mas hoje, Estela, além lá do site oficial, os órgãos públicos também têm lá conta no Twitter, no YouTube, Facebook, Instagram, ok? Quanto mais meios, e se eles forem, sendo eles bem geridos, melhor. Maior o alcance, maior a transparência. Mas a prática é o quê? Que exista lá o site oficial, até porque ele é necessário, ele é institucional mesmo, tá? Aí o que acontece então? É bem importante que daí a disponibilidade aconteça ali. E ali quando eu estou falando da disponibilidade, eu estou falando da acessibilidade. Como que essas pessoas vão acessar? É muito importante a gente entender que essa disponibilidade precisa ser feita com fácil acesso. Então, o cidadão, ele não precisa ter grandes conhecimentos de tecnologia para conseguir acessar e fazer uma busca dentro do site. O site, ele tem que ser intuitivo, ele tem que ser claro, certo? Tem que ser disponível, acessível. E acessibilidade, a gente está falando ali também com relação a padrões ali que envolvem uma deficiência. Então, hoje a gente já sabe que é muito comum o quê? Ter aquela mãozinha. Por quê? Em relação aos deficientes visuais. Então, ali ele clica e ele escuta aquela informação. Então, essa acessibilidade de forma que o quê? A todos sejam garantidos os acessos é bastante importante. E isso vai também para essa questão do quê? De um cidadão comum que não precise ter tantos conhecimentos tecnológicos, consiga acessar. Não seja nada mirabolante, não seja nada difícil. Então, a orientação que a gente sempre passa, que eu sempre passo diante da minha vivência com relação ao acesso à informação, como eu falei, eu participei da audiência dessa ação civil, né, pública, movida aí pelo Ministério Público Federal. E a procuradora foi bastante inteligente na abordagem dela, porque na audiência daí, eles fizeram audiências por quantidades de municípios, porque vários estavam envolvidos dentro, né, do país todo, e aí eles fizeram as centralizações das regiões. Então, junto com o município em que eu atuava, estavam ali naquela primeira audiência outros tantos. E aí ela foi muito inteligente em sua abordagem, porque o que ela fez? Ela pegou, entre todos aqueles ali que estavam participando, um município da região bastante pequeno.
Tinham ali outros, o município mesmo que eu trabalhava era de um porte muito maior do que aquele. E aí ela pegou esse município como referência para mostrar o quê? O quanto o site deles era acessível, o quanto o site deles era intuitivo, o quanto o site deles atendia a todas as normas com relação ao acesso à informação. E para mostrar o quê? Se um município tão pequeno conseguiu fazer, porque um grande não consegue. Tá? Então, essa questão da disponibilidade, ela é bem importante. Ter esse cuidado com o site. Então, verifica lá se está tudo claro, se está sendo devidamente alimentado. O ideal hoje é que exatamente, quanto mais se puder trabalhar com procedimentos eletrônicos, então que esses processos se transformem em processos eletrônicos, que tudo fique ali acessível, registrado. Importante também que, uma vez falando de tecnologia da informação, exista todo um cuidado mesmo. Então, muitas vezes vai precisar o quê? Isso geram outros contratos em relação ao que? Armazenamento dessas informações e a segurança delas também, tá? Porque, como eu falei, para impedir o quê? Que alguém invada aquilo, que se perca, né, essa documentação toda governamental ou que se manipulem, tá bem? Autenticidade é o quê? Garantir que aquela informação permaneça da forma como ela foi produzida, né? É a qualidade. A autenticidade, a gente fala que vocês, enquanto funcionários públicos, têm lá a fé pública e podem, inclusive, fazer a autenticação de documentos. Quando a gente fala em autenticidade, nada mais é do que isso. Garantir que o quê? Que aquilo confere com o original, tá? Que aquilo é autêntico, que aquilo mostra a origem daquela informação. Quando a gente está falando da integridade, é trazer toda essa proteção. Então, como eu falei, é muito importante quando a gente estiver falando de tecnologia da informação, que a gente ali, tá? A gente indique já e proporcione meios de segurança com relação à integridade dessa informação. Primariedade é o quê? Que essa informação, além de autêntica, ela permaneça o quê? Com a qualidade da informação que foi coletada na fonte. Então, que ela não se perca, tá? Que ela não tenha distorções ao longo do caminho. Isso significa o quê? A primariedade. Então, ela, além de ser autêntica, além lá de conferir com o original, existe um cuidado de que ela está da forma como ela foi produzida. Ela é coerente, ela tem traços estreitos ali com relação a tudo que aconteceu, no máximo de detalhamento possível sempre. Então, se eu faço uma ata de uma sessão pública, por exemplo, referente a uma audiência pública, tá? Eu vou tentar ali ser o mais fiel possível a tudo que aconteceu dentro daquela audiência pública. Tá? Então, as pessoas que participaram, os questionamentos que foram apresentados, para garantir o quê? A primariedade, ok? Muito importante a gente entender o quê? Quando a gente fala da questão do acesso à informação, a gente precisa entender que garantir o acesso à informação é um dever do Estado. Então, sendo um dever, não existe escolha, não é uma faculdade. Tá? O poder público não, ele pode, ele deve. O cidadão, por sua vez, tem esse direito. Então, ao cidadão, cabe exercer ou não o direito de ter acesso às informações praticadas pela administração pública. A administração pública, em contrapartida, tem o dever de promover e garantir o acesso a essas informações. Tá? Então, aí a gente precisa observar aqui os normas e procedimentos específicos. E a própria legislação, ela fala o quê? Da gestão transparente da informação, tá? Propiciando o quê? Amplo acesso e divulgação. Ela fala aqui da proteção dessa informação. Então, como eu falei, hoje em especial, considerando os meios da tecnologia, a administração pública precisa se proteger quanto ao armazenamento desses dados todos. Porque isso é documento, tá? Então, igual quando a gente fala do WhatsApp. O WhatsApp não tem aquilo, essas mensagens são todas criptografadas, isso é segurança?
Tá? Então, a administração pública precisa garantir, como eu falei, segurança em relação ao seu armazenamento, segurança em relação à questão da acessibilidade. Tudo isso precisa estar garantido. Tá? Isso é dever do Estado. Proteger a informação sigilosa e a informação de caráter pessoal também é dever. Então, não pode o Estado simplesmente chegar ali e fazer uma disponibilização no seu site de algo que tenha caráter de informação pessoal. Dou um exemplo de informação pessoal. É muito comum, e hoje a gente entra em todos os sites das instituições públicas e a gente consegue saber. A Estela, se eu trabalho num órgão público, vão saber lá quanto eu recebo todo mês, certo? Então vai saber lá, né, meus proventos de forma bruta, líquida, ok, ponto. Agora, o meu holerite aberto não vai constar lá no portal da transparência. Por quê? Pode ser que no meio do meu holerite aberto tenha lá, por exemplo, um consignado, tenha lá uma prestação alimentícia, tenha lá algum desconto relacionado a alguma penalidade que eu sofri. Isso daí já diz respeito à minha vida pessoal, não é do interesse coletivo. Então, a administração pública não pode abrir o meu holerite dentro de um local em que o público, de maneira geral, terá acesso. Ah, Estela, mas aí se tem lá uma pessoa que quer entrar com uma ação sobre uma dívida, sobre algo, e ela pede, então, para que seja oficiada a administração pública para essas informações. Aí é diferente. Eu serei parte nesse processo judicial. Se o juiz entender devido, ele vai pedir à instituição e a instituição vai fornecer isso dentro do processo. Isso não vai entrar lá na página oficial da prefeitura, ok? Então é dever também do Estado, da administração pública, proteger as informações consideradas pessoais e aquelas sigilosas. Sobre sigilosas, reforço, de forma geral, entendam que é tudo aquilo que ele precisa ficar em sigilo durante um tempo para promover a segurança da sociedade e do Estado. Vou dar um exemplo aos senhores, que eu gosto sempre de retratar, que foi o caso que trouxe uma comoção nacional no ano de 2021, com relação ao acidente, né, a tragédia que envolveu a cantora Marília Mendonça. O que aconteceu assim que houve lá a queda do avião e o falecimento de todos que ali estavam? Automaticamente iniciaram uma investigação junto à ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, para verificar o quê? Mas como? Qual era essa aeronave? Ela podia estar circulando? Não podia? Como que estava? E aí, o que aconteceu? Foi, como eu falei, todo mundo sabe que foi uma comoção nacional, né? Todo mundo ficou chocado, triste, gostasse ou não gostasse de Marília Mendonça ou de suas músicas, houve mesmo ali, todo mundo lamentou aquela tragédia, não só pela morte dela e de todos que ali estavam. O que aconteceu automaticamente? A empresa, todo mundo querendo achar os culpados, né? Trazer as responsabilidades, foi verificar o quê? Junto ao site da ANAC, como que estava a regularização daquela aeronave. E aí começou-se a ver, aquela aeronave tinha passado por uma inspeção, tinha sido feito um levantamento de uma advertência que ela não poderia voar e que isso e aquilo. Automaticamente, o que a ANAC fez? Tá? Ela transformou aquele processo administrativo num processo sigiloso, temporariamente. E por que a gente entende que a ANAC fez isso temporariamente? O que eu não acho indevido. Porque vamos imaginar o seguinte, dentro daquele processo administrativo, tinham muitas pessoas envolvidas. Tinha engenheiros, quem emitiu o laudo, quem não emitiu o laudo, servidores, muitas pessoas envolvidas. Tá? E aí o que acontece? Se isso chega lá, começa a ser estampado dentro lá dos jornais, dos sites e tudo isso, entra na internet e começa a circular lá e vem, né? Estela, no dia tal, Estela liberou a aeronave tal. E depois vem no dia tal, a Maria assinou lá o despacho tal.
começa o quê? Uma grande divulgação de atos praticados dentro daquele processo, mas que envolvem diretamente pessoas. E aí os senhores imaginam o seguinte, o julgamento que não teria. E aí, por prudência, a ANAC fez o quê? Temporariamente retirou esse processo administrativo do modo disponível para todos. Colocou temporariamente no formato sigiloso. Mas para quê? Para proteger ali todos os envolvidos. Então percebem que isso também é um dever do Estado. Ah, mas aí não houve a devida transparência. Não era isso. A transparência ela tem que ser dada através de um processo de investigação. Agora, não pode também o poder público jogar ali aos leões e deixar ali para que de repente pessoas que simplesmente atuaram dentro daquele processo virassem ali e fossem linchadas nacionalmente. Então, por precaução, fez-se o quê? Fechou-se temporariamente aquele processo. Nem sei se, por exemplo, hoje, tempos depois, esse processo voltou a ser acessível. É até provável que esteja já. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar que também o Estado tem esse dever. Tá? E aí, muitas vezes, essas informações temporariamente ficam num nível de sigilo. Ok? O acesso à informação, é importante a gente entender que quando um cidadão ele pede uma informação, o que é garantido a ele, tá? Em relação aos direitos. Lembrando que o quê? A administração pública tem o dever de prestar a informação. O cidadão tem o direito de exercer esse acesso, esse pedido, tá? E aí esse direito envolve o quê? A orientação sobre os procedimentos para ter o acesso, a informação contida em registros ou documentos, né, da forma em que foram produzidos, e também a questão de se foi feita por uma entidade privada, se foi feita por pessoa física, tá? E aí tudo isso refere-se ao direito. E aí é importante a gente conseguir entender o seguinte, tá? Quando a gente entra num site, por exemplo, é muito importante que o cidadão já consiga, independentemente de solicitação, ele já consiga verificar lá. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma prefeitura municipal, o cidadão precisa saber ali já quais são as secretarias que compõem o Poder Executivo Municipal. Dentro dessas secretarias, quem são os seus respectivos secretários, subsecretários ou vice-secretário, secretário adjunto, qual é o organograma? Qual é a organização administrativa? Quem são as pessoas responsáveis? Se eu estou falando de uma secretaria de educação, quais são as escolas todas dentro do município? Quais são os diretores em cada uma dessas escolas? Quais os telefones para fazer contato? Qual o horário de funcionamento? Como que se consegue obter uma informação? Tudo isso precisa estar muito claro ali ao cidadão, tá? Através ali do site. Quando ele chega também, se ele chega ao Paço Municipal, se ele chega junto à Câmara Municipal para fazer um pedido, ele também precisa ser devidamente orientado. O que você quer saber, né? Então, onde que você pode buscar? Ele precisa ser devidamente orientado. Essa é uma informação que é pertinente à prefeitura ou essa é uma informação que é pertinente ali à Câmara Municipal? Isso aqui não é no Paço Municipal, mas precisa dirigir-se lá à Secretaria de Assistência Social, que fica localizada em tal, né, endereço, com atendimento de tal horário a tal horário. É importante que a gente garanta ao cidadão, tá, toda essa acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, ela precisa acontecer de forma ampla, de forma transparente, para que seja efetiva, tá? Então, ele precisa também, a gente precisa garantir que ele tenha acesso a todos os registros. Então, se um cidadão ele quer ir lá, ele quer saber sobre um determinado assunto, se ele for lá pessoalmente à prefeitura ou à Câmara Municipal, ele tem direito a ter vistas, por exemplo, de um processo. Ah, eu quero ver um processo de despesa, certo? Eu vi lá no site da prefeitura que uma empresa XYZ foi contratada.
eu queria ter acesso a esse processo de despesa. Ele tem direito àquilo que for pertinente, né? For ali, de repente ele não vai conseguir um acesso imediato, mas ele tem direito sim a obter essas informações. Até de que, olha, esse processo nesse momento ele está lá no gabinete do prefeito ou da prefeita. Esse processo nesse momento ele não pode ser liberado porque ele está em processamento do pagamento, está em fase de liquidação. Isso é muito importante garantir então ao cidadão. Também garantir que ele tenha, então, acesso a essa informação no formato primário, íntegro, autêntico, atualizada, tá? Então, a atualização, gente, em especial, quando a gente está falando da tecnologia da informação, ela precisa entrar dentro da rotina administrativa. Não dá para a administração pública não fazer essa alimentação e atualização dos seus dados junto dos seus sites. Não dá para ser como, por exemplo, mas eu entro numa empresa tal e eu vejo lá que a última informação que tem estava lá de 2019. Se é empresa privada, ok. Talvez o máximo que vai estar acontecendo é ela estar perdendo cliente. Agora, quando a gente fala de administração pública, isso não pode acontecer. Essa informação tem que estar sendo constantemente atualizada. Então, a administração pública compete delegar funções a pessoas específicas para que cuidem disso. Então, lá existe dentro da prefeitura um setor responsável por essa parte da publicidade. Ok. Existe dentro da Câmara alguém que cuida disso. Ou, é uma empresa terceirizada que faz. Não importa a forma, importa que tem que acontecer. Então, a informação, ela precisa estar sempre sendo alimentada e atualizada. Existem já os programas, os softwares de gestão da administração pública, que algumas coisas já acontecem de forma automática. Então, execução orçamentária mesmo. É feito um empenho, como isso hoje em dia se processa através de formas eletrônicas, até dentro do nosso estado, por questões do Aldesp, né, que é a auditoria do Tribunal de Contas, em relação a essa parte orçamentária. O que acontece? A alimentação ali ela é simultânea, uma vez que se empenha, isso aí já vai para o portal da transparência, uma vez que se liquida, também vai, já entra ali numa dinâmica, como eu falei, simultânea, nem precisa passar por outros procedimentos. Mas às vezes, ainda outras rotinas não estão tão otimizadas. Então é muito importante que a administração busque otimizar essa atualização das informações, de forma que constantemente os sites oficiais sejam alimentados e se garanta esse acesso aos cidadãos, tá? Então, tudo que se refere também ali, as atividades exercidas pelos órgãos e entidades, informação pertinente à administração do patrimônio público, então, como que tá, né? Quantos veículos possui, foi feita a compra de veículo, leilão de veículos, como que está esse patrimônio em relação aos seus bens móveis e imóveis, tá bom? Utilização dos recursos, licitação, contratos administrativos. Então, tudo isso é direito do cidadão obter essas informações. Informação também relativa ao quê? A programas, projetos, ações, né? Metas e indicadores propostos. Então, muitas vezes, o que acontece? O município ele adere a um programa federal ou ele adere a um programa estadual. Aí precisa também ter todos esses indicativos. Primeiro, de que ele aderiu, qual foi o contrato, é um contrato de gestão, é um convênio? Qual o valor, né? O valor que vai ser repassado, qual o valor de contrapartida do órgão? Tudo isso precisa estar muito claro e disposto. Sabe, igual quando a gente vê, isso já é rotina em relação às obras, porque a gente tem que ter o que é a placa. A placa nada mais é do que garantir a transparência da informação. Então a gente tem lá o nome, a obra que vai ser feita, a empresa que foi contratada, data de início da obra, previsão de término, valor da obra. Tudo isso precisa constar ali, tá? De forma clara. Qualquer munícipe bate um olho ali, qualquer cidadão vai olhar e vai saber o valor daquela obra e vai saber qual é a empresa contratada. E ele pode, inclusive, ir lá na prefeitura ou ir lá na Câmara Municipal, se o contrato for da Câmara, e querer saber mais sobre essa execução contratual, tá?
De repente, o que acontece? Ele mora ali no entorno e começa a ver que aquela obra está parada, que não tem movimentação ali, que está abandonada, ou que, por exemplo, a parte mesmo dos ruídos, que não está tendo um cuidado devido com o maquinário, que está ali, as máquinas que operam toda aquela obra estão ali ocupando lugares dentro da rua, impedindo o trânsito ali, por exemplo, nas calçadas. Aí ela vai saber que foi a empresa tal, é a obra tal. E aí ela vai ou ligar lá na prefeitura, ou vai fazer um contato com a ouvidoria através de mensagem, ou ela vai mesmo até a própria prefeitura, tá bom? Então também aqui é importante que se alimente as informações relativas às inspeções, auditorias, prestações, tomadas de contas, tudo isso precisa ser colocado lá. Os relatórios finais também ao cidadão é garantido esse acesso. Então, muitas vezes, como eu falei lá atrás, havia esse ranço, esse receio. Mas alguém está vindo aqui pedir informação. Por que ele quer? Em especial, gente, a gente fala isso nas cidades pequenas, que tem sempre muito esse viés político, né? Isso aqui deve ser pedido lá daquele vereador, ele aí é amigo do vereador. Aí fica muito dentro disso, né? Nessa picuinha. Por que ele está querendo saber? Ele quer ter acesso aqui a esse processo. Ele quer ver lá o relatório do Tribunal de Contas. Tem direito a pedir e ter acesso. Isso não é sigiloso, tá bom? Eu sei, como eu falei, que existe essa picuinha, que existe o quê? Essa questão ali do porquê que ele quer saber. Mas é direito dele, tá? Aí, o que acontece aqui em relação às informações? Eu vou até usar aqui agora a lousa para a gente fazer aqui, estabelecer como que se funciona, né? Essa parte aí do pedido de acesso. Então vamos lá. Então a gente tem aqui o pedido, né? Então o cidadão, como eu falei, ele tem direito de solicitar informações quando essas não constem imediatamente ali de uma informação através dos seus sites, das páginas oficiais, ou mesmo se ele for no Paço Municipal, ou ali na Câmara Municipal, logo na entrada ele já consegue obter essas informações. Então, uma vez que essa informação não está ali disponível dentro desses formatos, é direito do cidadão solicitá-las, tá? Através de um requerimento, através de um pedido. Então, pedido, vou até escrever aqui embaixo, requerimento. Tá? Uma vez feito esse pedido, então, é muito importante a gente entender o quê? Tá? Que essas informações, então, esse pedido, ele pode ser negado com relação a quê? As informações que envolvam projetos de pesquisa, projetos de estudo científico ou tecnológico, que isso, caso isso seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá? Pode acontecer também do que? De não ser autorizado o acesso integral a um documento, por ter o quê? Uma parte dele considerada sigilosa. Por questões como estão escritas aqui, que sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Caso uma parte só daquele processo seja sigiloso, é importante garantir o acesso à parte não sigilosa, tá? Outra questão aqui abordada antes da gente fazer aqui o fluxo desse pedido de informação. Essa parte do direito de acesso, tá? É assegurado com a edição de ato decisório. E a outra questão aqui, né? A negativa de acesso tem aqui, precisa ser fundamentada em relação a estar sujeito a medidas disciplinares. Então, todo o ato administrativo ele precisa de fundamentação e de motivação, ok? Vamos agora aqui para a gente entender, então, e traduzir esse fluxo. Então, o cidadão fez um pedido para ter acesso a essa informação, certo? Que não estava imediatamente disponível. Então, ele foi a um determinado departamento, por exemplo, e quis ter acesso a um processo de licitação referente à contratação de uma empresa que faz a limpeza, tá? Do Paço Municipal. Ok.
Chegou lá, falaram, olha, esse processo não está no momento disponível. Ele está lá, ou está lá no jurídico, ou ele está no gabinete, ou ele está na Secretaria da Fazenda, ou na contabilidade. Ele não está aqui disponível para um acesso imediato. Se esse acesso imediato ele não pode ser concedido, como que daí deverá ser procedido, tá? Então, feito o pedido do requerimento, existe a possibilidade do quê? Do acesso imediato. Aí ele é concedido, uma vez verificado que aquela informação não tem caráter sigiloso e nem que é uma informação de caráter pessoal. Então, o acesso imediato. Caso não seja possível o acesso imediato, né? Então, a gente vai pôr aqui acesso postergado. Tá? Então, esse acesso postergado, ou seja, ele não foi imediato, o que vai acontecer? A administração pública vai ter até 20 dias para fornecer a informação. Ou para atender o requerimento. Errei aqui, requerimento, tá? Então, uma vez que esse processo, né, que essa informação, ela não pode ser concedida de forma imediata, qual é o prazo que a administração pública vai ter para poder atender aquele requerimento? Até 20 dias, certo? Isso aqui, esse prazo, é bem importante a gente entender que é o prazo trazido pela Lei de Acesso à Informação, pela Lei 12.527 e também pelo Decreto 58.058, até porque ele não poderia infringir a lei federal. O que acontece dentro de municípios? Às vezes, uma lei orgânica, ela prevê um prazo de atendimento diferente dos 20 dias, mas é muito importante que o quê? Não pode ser superior, sobre aquela questão da hierarquia das normas, tá? Então, se tem uma lei orgânica que coloca um prazo diferente, às vezes acontece, falar que é de 15 dias, ok, é menos que 20. E isso, se a gente for pensar, ué, Estela, mas calma aí, está diminuindo o prazo, para o cidadão é melhor? Concorda? É muito melhor que eu coloque, não, que ele vai ser atendido em até 15 dias, do que até 20. Então, considerando que isso vai em benefício do exercício daquele direito, eu posso diminuir, mas eu não posso aumentar. Eu não posso fazer esse prazo ser maior, tá? Então, sempre que a gente falar aqui dos prazos, se atenham do quê? Em quê? Que eles não podem, o ideal é que eles sejam iguais à Lei de Acesso à Informação. Caso exista uma lei orgânica que fale de forma diferente, verifiquem o quê? Se ela não afronta essa legislação. E afronta nesse sentido. 20 dias para atender o cidadão. Se eu coloco 15, ok. Melhor para o cidadão. Tá? Eu não posso aumentar. Tenham sempre como norte esses prazos aqui, então. Combinado em relação a isso? Então, o que vai acontecer? Dentro desses 20 dias, a administração pública precisa atender esse requerimento, esse pedido feito pelo cidadão, tá? E aí, dentro desse período, o que pode acontecer? Ela até pode pedir ali uma prorrogação. Então, digamos, não está localizando o processo, ou o processo estava numa fase ali de escaneamento, ou tinha passado pela Secretaria da Fazenda, enfim, tinha dado, ele pegou ali no meio tempo algumas mudanças de rotina administrativa, ok. Caso ela não consiga cumprir dentro dos 20 dias, esse prazo ele pode ser estendido por mais 10. Aí, olha aqui, ó, com fundamentação, tá? Então, se vai prorrogar,
tem que fundamentar o porquê que não conseguiu atender dentro dos 20 dias. Regra 20 dias, exceção 20 mais 10, com a fundamentação, tá? E aí é sempre importante a gente falar que é até 20 dias, tá, gente? Não significa que tem que ser no 20º dia, se conseguiu atender antes, ok. Nessa verificação, então, do pedido da informação, o que pode acontecer? A administração pode, daí, como consequência, né, disso aqui, ela pode indicar a forma de acesso, ela pode negar o acesso, ou ela pode informar também que não detém a informação. Tá? Então, essas são 3 práticas que a administração pública pode ter no atendimento do requerimento. Então, de repente, ele vai indicar, então, dentro desse prazo, e aí o que ele vai indicar? Ele vai indicar a forma que vai se dar esse acesso. Então, esse processo, ele vai contactar o cidadão, né, quem fez o pedido, e vai falar, olha, esse processo encontra-se disponível a partir do dia tal, no horário tal, no período tal, né? Então, ele está disponível lá a partir do dia 1º de agosto, das 8 às 17 horas, no departamento de licitação, certo? Ou ele vai ficar disponível lá para vistas do dia 1º de agosto ao dia 5 de agosto, dentro do departamento de licitações, das 8 da manhã às 5 da tarde. Tá? Então, ele vai informar como que vai se dar essa forma de acesso. Pode também negar o acesso. Aí, só o que acontece? Uma vez que ele nega, ele também vai precisar fundamentar. Então, eu neguei por quê? Porque é uma informação sigilosa? Porque é uma informação que tem caráter pessoal? Vamos imaginar o seguinte, que de repente foi um cidadão lá e pediu vistas de um processo de sindicância. Processo de sindicância ainda é aquele processo lá na fase investigativa, tá? E que muitas vezes o que acontece? Ainda tem ali muitas nuances de caráter pessoal envolvidas ali, tá? Aí o que acontece? De repente, não, mas você, quem é você? Você é um interessado? Você é parte desse processo? Não sendo parte desse processo, eu não vou conceder vista dele enquanto não se fechar o processo de sindicância, considerando que eu ainda estou numa fase investigativa, de apuração, tá? Então, pode acontecer uma negativa, ela é possível, mas ela precisa ser fundamentada. E quando essa negativa ela é possível? Se o processo for sigiloso integralmente, tá? Ou a parte que ele solicitou seja uma informação considerada sigilosa, ou então se for uma informação de caráter pessoal. Pode também acontecer o seguinte, de repente alguém ter ido lá na prefeitura municipal solicitar uma informação referente a um processo de licitação para contratação lá da limpeza, mas na verdade aquilo não foi contratado pela prefeitura, foi contratado pela Câmara. Aí, o que vai competir então? A prefeitura informar ao cidadão que ele não é detentor dessa informação, que esse é um contrato que provavelmente foi firmado junto à Câmara Municipal. Então, que ele vai precisar se dirigir até lá para buscar essas informações. Então, percebam que a devolutiva ela precisa ser dada, seja numa forma de uma negativa, seja numa forma para informar que não detém informação, ou seja, na forma para falar como que aquele acesso será realizado. Ok? Aí, digamos o seguinte, digamos que esse acesso ele é negado. Não, você não vai poder ter vistas desse processo porque ele é integralmente sigiloso. O que acontece com o cidadão em relação a essa negativa? Ele tem que pegar, né, chorar ali e falar, poxa vida, então tá, e se conformar? Não, a gente tem dentro da nossa estrutura
legal sempre a condição de recurso. Então, caso essa negativa ocorra, é direito do cidadão o quê? E essa negativa, inclusive, quando ela vem devidamente fundamentada, ela precisa dar ciência ao cidadão de que, caso ele queira, ele poderá apresentar recurso. Qual o prazo desse recurso? 10 dias, contados a partir da ciência. E já precisa indicar nessa negativa a quem ele deve dirigir esse recurso também. Então, na negativa, gente, é muito importante fazer a fundamentação e já fazer ali a informação em relação ao quê? Ao prazo para recurso e a quem ele deve ser dirigido, tá bom? Isso também é dar a devida transparência procedimental daquela informação, certo? E aí, o que acontece? Esse cidadão pode exercer o direito de recurso dentro do prazo, tá? E aí, dentro desses 10 dias. Uma vez protocolado o recurso, será dirigido à autoridade competente, tá, para fazer esse julgamento, que terá daí um prazo de 5 dias para proferir uma decisão. Ela pode tanto manter a decisão da negativa de acesso, quanto pode rever também essa decisão, tá? Aí cabe ali uma revisão, sim, dos atos praticados. Lembrando que nós já falamos até algumas vezes, em outras oportunidades, da questão mesmo da autotutela, que pode ser exercida pela administração pública. Súmula 473, trazida lá pelo STF. Então, é um desempenho garantido também. Isso tem relação também com uma revisão. Eu posso rever, ou lá, mas essa fundamentação, por que esse processo não é sigiloso? Isso aqui não entra em nível de sigilo, ele não é sigiloso. Ou então, esse processo não é integralmente sigiloso, só uma parte dele que é, então eu preciso garantir ao cidadão o acesso à parte que não é sigilosa. Pode haver sim uma revisão, quanto também pode ser mantida a decisão. Uma vez mantida essa decisão, né, proferida ali pela autoridade competente, dela não vai caber mais recurso. Mas claro, poderá o cidadão utilizar aí de mecanismos judiciais para ter esse acesso. Existem todos lá os remédios constitucionais para garantir esse acesso aí à informação. Tá bom? Então, se indicar a forma de acesso, é bem importante a gente também falar o seguinte, tá? Imagina que de repente aquele cidadão, ele quer cópia integral de um processo. E um processo que de repente tem ali 5 volumes. Como que fica? Isso vai ficar sob as custas, né, as expensas da administração pública? Ela que vai ter que arcar com todo esse valor? Não. Ela vai informar ao cidadão esse valor. Então, olha, o senhor solicitou cópia do processo tal, que tem 2 volumes, cada volume com 200 folhas. O custo disso vai ser de tanto. Tá? Então, vai colocar lá, o custo disso, o valor que a gente cobra é de 50 centavos por folha, são 400 folhas, vai sair em R$200. O senhor precisa recolher, então, essa taxa, fazer o pagamento e aí trazer aqui que a gente emite as cópias ao senhor. Aí pode acontecer o seguinte, esse cidadão chega e fala assim, tudo bem, só que escuta, eu não tenho condições de arcar com essas despesas sem prejudicar o meu sustento e da minha família. Aí o que vai acontecer? Esse cidadão, então, vai assinar lá um termo de declaração, né, até se comprometendo de que o que ele está falando é a verdade, de que ele não tem condições de arcar com essas despesas. Um critério que é muito utilizado pela administração pública é aquele critério mesmo da Defensoria Pública, que verifica se o quê? Quem tem direito a utilizá-la. E existe aquele padrão de renda familiar de até 3 salários mínimos. Tá bom? Então, mais ou menos esse é o parâmetro. Então, pode, então, mesmo que haja um custo para a administração, isso não ser cobrado do cidadão? Pode. Quando? Quando ele declarar essa hipossuficiência, quando ele declarar que ele não tem condições de arcar com aquela despesa. Caso contrário, pode sim ser cobrado dele, ok? Então, é possível se cobrar pela expedição de um documento.
salvo na questão das certidões, muitas vezes certidões corriqueiras, tá? Então, certidão ali, tanto é que hoje em dia o que acontece? Você emite uma certidão de forma gratuita, porque você baixa ali em download na internet e você mesmo imprime, tá? Então, existem essas questões de certidão e tudo mais que a gente já sabe que é corriqueiras, mas a gente não pode pensar que cabe também à administração pública. Imagina, todo mundo que vai lá e solicita um calhamaço de documento, ela tem que ficar arcando com todos esses custos, sem passar isso a quem está solicitando, tá bom? Então, ele só não vai ter que pagar caso ele declare essa hipossuficiência. Combinado, então? Claro em relação a isso, a todo esse procedimento do pedido de acesso à informação? Então, a gente encerra aqui agora esse primeiro módulo.